Deus, venha nos abençoar nesse dia, venha nos dar a tua graça, a tua unção, a tua presença, Pai. Trazendo revelação para nós, Pai, trazendo revelação à tua pessoa, trazendo revelação, Senhor Jesus Cristo, do Senhor para nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos continuar o estudo de Apocalipse. Nós trocamos, o pastor Ronaldo não pôde fazer a live hoje, ele vai fazer um outro dia, então nós trocamos o dia, né? E nós vamos fazer Apocalipse. Interessante que último capítulo, nós estamos do capítulo 4 de Apocalipse, foi uma unção, foi uma coisa tão maravilhosa, né? Da presença de Deus em nossas vidas. Vamos curtir esse momento de estudarmos, de penetrarmos na presença de Deus para entender o nosso propósito aqui. É muito mais fácil caminharmos entendendo o propósito de Deus para nossas vidas, o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para o nosso ministério, porque a gente caminha às vezes e não tem não sabe aonde chegar, entra domingo, sai semana, sai semana, a gente age da mesma maneira, mas quando a gente começa a entender o propósito, o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus quer para a igreja de Cristo aqui na terra, né? A gente começa a entender e começa a se apaixonar mais pela obra do Senhor, mais do que nós já temos nos apaixonado, né? Então nós vamos abre a sua Bíblia no capítulo 5 de Apocalipse, tá? Nós terminamos no capítulo 4, vamos no capítulo 5. Eu creio que até Jesus voltar a gente termina o Apocalipse, mas estamos aí caminhando, né? Amém. Amém. Paz, Leandro. Paz, Deus abençoe. Marta. Capítulo 5 de Apocalipse vou começar a falar do versículo 1. Diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vocês imaginam um livro, um rolo, né, escrito dos dois lados, e selado com 7 selos, né? Que livro é este? Que livro que é este? É o livro que contém a revelação do que Deus determinou para o futuro da humanidade. É o livro que contém a revelação que Deus determinou para até a consumação e depois da consumação dos séculos. O livro representa a escritura de Cristo para tudo que o Pai lhe prometeu por sacrifício na sua cruz. Então é um livro que representa a escritura de Cristo para tudo que o Pai lhe prometeu por seu sacrifício na cruz. Deus tinha prometido algo para Jesus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E esse livro tem esse cumprimento dessa palavra. Lá em Levíticos, capítulo 25, 38, Levíticos, capítulo 25, 38, diz assim: eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Nos tirar do Egito, levar para Canaã e ser o nosso Deus. Então, uma frase pequena, um versículo pequeno, mas que envolve um rolo escrito dos dois lados e selado com 7 selos, né? O livro fala do acontecimento dramático, né? Acontecimento dramático que ocorre à medida que Deus começa a remover os selos. Os selos nós vamos estudar mais para frente, né? Mas os selos falam primeiro da ira de Deus, das taças de julgamento e do final de todas as coisas, tá? Fala sobre isso os selos. Então o livro fala de acontecimentos dramáticos que ocorrerão à medida que Deus começa a remover os selos, né? Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz:
Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Né? Então aqui, quando diz assim, vi um anjo forte que proclamava em grande voz. Em Apocalipse aparece 3 vezes essa expressão, 3 vezes, um anjo forte, que aparece como servo de Deus. Aqui o papel do mensageiro não é tão importante, o que faz a pergunta, né? Mas o importante é a mensagem que ele trazia, né? E que ele fala assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O foco está na mensagem e não no mensageiro, né? Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Se nós olharmos na história bíblica, né, nas chamadas dos líderes, dos profetas, em todas as épocas bíblicas e históricas, né, destacam indignidade dos homens escolhidos. Moisés precisou tirar as sandálias e esconder o rosto, temendo olhar para Deus. Está lá em Êxodo 3, 5 a 6. Arão e seus filhos precisaram de rituais, purificação antes de começar o seu serviço como sacerdote e cada vez que entravam na presença de Deus. Então eles precisavam fazer um cerimonial de purificação para poder entrar na presença de Deus. Isaías se viu como um homem perdido e pecador e achou que ia morrer por ter visto Deus, né? Homens que precisaram ser qualificados e purificados para entrarem na presença de Deus. Ezequiel caiu de rosto em terra e só levantou depois que Deus assim o fizestes. João, nós lemos no começo, no capítulo 1, versículo 17, João caiu morto na presença de Deus. Nenhum desses homens se achou digno de cumprir alguma missão como servo de Deus. Todos manchados pelos próprios pecados, reconheceram a sua incapacidade de fazer grandes obras diante de Deus. Cumpriram a sua missão, sim, somente por causa da graça e misericórdia. Então todos esses grandes líderes, eles não fizeram nada por esforço próprio, porque eles não eram homens dignos de estar diante de Deus, de pisar na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós não entendemos muitas vezes isso. Nós relevamos a presença de Deus, colocamos ela às vezes em segundo plano. Esses homens estavam aqui na terra e eles só trabalharam para Deus porque Deus era um Deus de graça e misericórdia, porque eles não eram dignos de fazer a obra de Deus. Nós não somos dignos de fazer a obra de Deus. Nós fazemos sim por causa da misericórdia e por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, né? Quem seria digno então de abrir e revelar a vontade de Deus? No versículo 3, de Apocalipse 5, versículo 3, diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E era tão forte a presença de Deus que diz assim, nem mesmo olhar para ele. Não é questão nem de abrir o livro, não podia nem olhar para ele, né? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo, ninguém poderia abrir esse livro e nem olhar para ele, né? Mas Deus poderia dar a resposta para João imediatamente, e ele não deu a resposta imediatamente. Eu falei ontem que Deus é um Deus de processo, e as coisas são reveladas de acordo com a vontade dele, de acordo com a necessidade dele, de acordo com o projeto dele e de acordo que nós possamos entender as coisas de Deus. E ele podia ter revelado para João, mas ele quis
percorrer esse processo maior, né? E sabendo que Deus poderia apresentar a resposta, mas ele primeiro deixa João e os leitores verem a situação desesperada do homem. O desespero do homem tentando abrir esse livro, que ele não podia nem olhar, né? E não se achando digno de entrar na presença de Deus. Se vocês lembram que no tabernáculo, o sacerdote ele precisava o quê? Se purificar. E depois que se purificava e estava limpo, ele entrava no Santo do Santo, amarrado por uma corda. Por quê? Porque se caso o sacerdote não tivesse limpo, não tivesse digno para ficar lá dentro, ele iria cair morto. E quem iria buscar o sacerdote morto? Então eles puxavam o sacerdote para fora do Santo do Santo. Era dessa maneira que era feito. E aqui João viu isso diante dele. Viu a santidade do Senhor, né? A santidade de Deus, né? E esse trecho nos faz entender o propósito do Velho Testamento, quando Adão e Eva pecaram, e Deus obviamente poderia ter enviado Jesus para oferecer perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com eles. Mesmo o povo de Israel, privilegiado com uma lei mais detalhada, não conseguia se qualificar diante de Deus. Não conseguia se qualificar diante de Deus. Então, depois de milhares de fracassos humanos, ninguém poderia discordar de como que Paulo disse, né? Pois todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Romanos 3:23, né? Todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Por isso que não existe ninguém melhor ou pior. Todos nós pecamos e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, né? Em Apocalipse 4 e 5, né, ele diz assim, versículo 4, ele diz assim: e choraram muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Vocês lembram quando eu comecei a falar do capítulo 4 de Apocalipse? Vocês lembram da estrutura que tinha? Tinha o ancião, né, no meio, o rei, uma corte, tinha o rei no meio. No rei tinha o que? Os seres viventes, que representam o que? A criação de Deus. Tinha os anjos e tinha também os anciões. Todos lá olhando para o rei, que é Deus, Deus Pai. Nesse cenário apareceu mais uma coisa nesse cenário. Apareceu o livro, o rolo, que ninguém podia abrir. Agora você imagina todo esse pessoal olhando para o livro, chorando, com desejo de abrir, com desejo de entender, com desejo de participar e não podendo fazer nada. Então diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, né? João chorava porque sabia que alguém precisava abrir aquele livro, para que as promessas de Deus fossem concretizadas, fossem cumpridas, né? E nós vimos aqui, para nós entendermos a figura do leão, vamos entender essa figura do leão, né? Cristo é retratado como leão, indicado que ele reinava sobre toda a terra e o céu. Jesus provém de Judá, né? E o símbolo de Judá é um leão, o símbolo de Judá é um leão, né? Por isso que o título do Messias vitorioso foi dado através de um leão. Isso começou lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 9 e 10. Diz assim, ó, presta atenção: Judá é um leão novo,
Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa com um leão, ele se assenta e deita-se com uma leoa. Então o leão, ele, depois de pegar a presa e trazer, ele se deita como uma leoa, né? Que tem coragem, quem tem coragem de acordá-lo? O certo não é se apartar de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, né? Judá era o primogênito. Judá saíram todos os reis de Israel, e por fim trouxe ao mundo Jesus Cristo. Todos os reis de Israel saíram o quê? De Judá. De Judá. Que o símbolo é o leão. Por isso que nós falamos leão da tribo de Judá. Em Hebreus 7:14 diz assim: pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Quer dizer, ninguém esperava sair de Judá um sacerdote. Nem Moisés esperava sair. Mas é de lá que saíram todos os reis, e inclusive Jesus Cristo. Jacó compara Jesus a um leão, nesse texto que nós vemos em Gênesis 49. Agora, imagine vocês, quem se atreve a mexer no filhote do leão, da leoa, quando ela está cuidando do seu filho? Quem se atreve a mexer? É o que o texto fala, que o leão se deita como se fosse uma leoa, porque a leoa ela tem uma tendência de defender o que é seu, defender seus filhos, os seus filhotes. Por isso que nós temos que entender que quando alguém se levanta contra a igreja, quando alguém se levanta contra algum de nós, você entendeu? Jesus Cristo nos defende como se fosse uma leoa. Quem tem coragem de mexer com o filhote de uma leoa, é assim que fala, né? Isso é uma questão espiritual que funciona no mundo animal. Por exemplo, um elefante é mais forte que um leão? Um elefante é mais forte que um leão? Uma patada, uma pisada do elefante no leão mata o leão. Até o leão tem dificuldade de atacar um elefante. Mas quando o elefante ele olha para o leão, ele não vê o tamanho do leão. Ele fala: você é rei. E ele se submete ao leão. Você é rei. E ele se submete ao leão. É dessa maneira quando o mundo espiritual olha para nós. Quando olha para Jesus, eles olham para Jesus e falam: você é rei. No versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só Jesus poderia abrir esse livro. Só Jesus poderia desatar esse selo. Ninguém mais é digno. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Um justo sequer. Por isso que ele teve que enviar o seu próprio filho, para que ele pudesse ter autoridade de abrir o livro da vida. Autoridade. Então ele diz assim: não chores. Olha lá. Quem está lá é o leão da tribo de Judá. Aí no versículo 6, João olha. E sabe o que João vê? Ele vê: então vi um cordeiro. Quando os nossos inimigos olham para Jesus, eles veem um leão cuidando dos seus filhos como leoa. Mas quando nós olhamos para esse leão, sabe o que nós enxergamos? Um cordeiro. Um cordeiro. Então vi um cordeiro que parecia estar morto, de pé. Né? Ninguém fica morto de pé. Não é?
no centro do trono, junto com Deus, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões, cercado pela toda a criação de Deus e cercado pela igreja. Então, ele tinha, esse cordeiro, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu não sei se eu vou ter tempo hoje de falar sobre isso, mas na outra semana eu vou falar sobre isso, tá? Quando João olhou, então, ele não viu o leão, ele viu o quê? Um cordeiro. Mas ele viu um cordeiro como se tivesse morto, sabe por quê? Ele viu o quê? As marcas da morte em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, sim. Nós falamos ontem sobre ressurreição. Mas quando ele apareceu e Tomé duvidou, o que Jesus fez? Ele mostrou o quê? A mão furada, o cravo que entrou, a marca da morte. Essa marca da morte estava lá, porque só uma pessoa que recebeu a morte e venceu essa morte que poderia abrir os selos aquele livro e os 7 selos. Só essa pessoa. Então ele teria que ir lá com a marca da morte. Em Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seria o seguinte: você está devendo uma promissória, uma dívida. Você paga essa dívida e alguém te dá um recibo dessa vida. Esse sinal de morte é um recibo que Jesus tinha, que ele venceu a morte. Ele passou pela morte e ele venceu a morte. Vocês estão me entendendo? Né? Então esse é um recibo. Ele tinha que estar com esse recibo lá no meio, junto com Deus, junto com o livro. Ele tinha que estar com esse recibo para poder abrir o livro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz assim: o arguilhão da morte e o pecado e a força da lei, né? Jesus pagou o preço. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus, está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Então, vocês imaginam, nós vamos falar, né? Vocês imaginam um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, diante de todo mundo. O número 7 representa o que? A perfeição. Os chifres representam o poder e sabedoria. Nós vamos ver isso mais para frente. Que os chifres representam o poder e sabedoria. E os olhos, a presença de Deus. Esses 3 símbolos representam o que? A onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Então Jesus tinha os 7 chifres, os 7 olhos, né? Ele tinha também a onipresença, a onisciência e a onipotência junto com ele, adquirida com ele. Então era um cordeiro que venceu a morte e que tinha onipotência, onisciência e onipresença. Isso é uma qualificação de Deus. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Onde está Jesus então? Ele não está no céu, ele não está na manjedoura e nem na cruz. Isso é uma coisa muito interessante que a gente às vezes fala, eu vi Jesus, mas aonde está Jesus hoje? Ele não está na manjedoura e nem na cruz, né? Onde está Jesus? Ele foi o que? Elevado e exaltado. Ele subiu, né? Ele está entre nós através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está lá e ele deixou o quê? O Espírito Santo de Deus aqui conosco, no nosso meio, entre nós, né?
E todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra giram em torno de Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Por isso que nós não adoramos um bebê na manjedoura e nem um cordeiro na cruz, mas um cordeiro que tem as marcas da morte, mas que está hoje lá no céu, diante do céu, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo as promessas de Deus, né? Aqui nós vamos falar sobre o versículo 8 e 10, mas eu vou parar por aqui para a gente degustar mais um pouquinho sobre isso. Então é isso. O que João viu na visão de João? Ele tinha visto o quê? O ancião, ele tinha visto os seres viventes, ele tinha visto a igreja. E ele tinha visto também um livro escrito de um lado e do outro, guardado e selado com 7 selos. E ele sabia que ninguém podia abrir esse livro. E de repente, um dos anciões falou: tem uma pessoa que pode. Essa pessoa é o leão da tribo de Judá. E quando João olhou para o leão, ele viu o quê? Um cordeiro morto, de pé, tá? Um cordeiro com as marcas da morte, mas de pé, ressurreto, de pé, ressurreto. E ele era digno de abrir esse livro. E aí, nós vamos parar por aí. Gostaria que vocês meditassem no capítulo 5, essa semana, desse mais uma lida em todo ele, nessa parte, e ler os outros versículos também. A gente vai caminhar mais semana que vem, vamos devagar, vamos entendendo o propósito de Deus, que é maravilhoso, né? É grandioso esse propósito de Deus, amém? Vamos orar então. Ninguém mandou uma pergunta, hoje eu fiquei de olho no ponto de interrogação, mas pode me perguntar a qualquer momento, tá? Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pelo Cordeiro de Deus que tem a marca da morte, Pai. Pelo Cordeiro de Deus que, apesar das marcas da morte, ele está de pé, ressurreto, Pai. Senhor Deus, Pai, graças a ele, nós podemos entrar no Santo do Santo. Graças a ele, nós podemos, Senhor Deus, entrar como João entrou e ficar prostrado diante dele. Graças a ele, Deus pode, através de Jesus Cristo, cumprir os seus propósitos, Pai. O propósito para o mundo, o propósito para a humanidade, o propósito para a sua igreja, Pai. Eu sou grato por tudo, Pai. Eu quero pedir a tua bênção com cada pessoa que está conectada conosco nessa noite, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, nos guardando, nos protegendo, Pai, de todo mal, Pai. Nos proteja de todo mal. E eu quero te agradecer, quero orar por esse país, Senhor, como nós fazemos todos os dias, Pai. Eu quero abençoar o Brasil. Eu quero abençoar as famílias dessa terra, Pai. Eu quero abençoar a tua igreja que está nessa terra, Senhor Deus, Pai. Quero abençoar o governo federal, estadual, municipal, Deus, Pai. Que toda a ganância, todo interesse próprio caia por terra, Senhor Deus. Que tudo que está obscuro possa ser vir às claras, Senhor. Para que o Senhor possa operar neste país. Para que o Senhor possa, Senhor Deus, mover o teu espírito nesse país, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite e fique conectado todos os dias, às 20 horas. Alguém aqui estará falando das coisas de Deus para você. Deus abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.